Sr. Presidente, renovo os meus cumprimentos e tenho, de facto, algumas observações e algumas questões para colocar ao Sr. Presidente da plataforma. Desde logo, uma primeira abordagem que tem que ver com a falta de pessoal, de pessoal que existe nos serviços do IRN. E aqui permito-me discordar da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, com todo o respeito que lhe tenho, pois o Grupo Parlamentar do PSD entende, e acho que isto é uma verdade indiscutível, que a questão relacionada com os problemas do pessoal no IRN não é uma questão que deriva da pandemia. Não é. A pandemia não é culpada de tudo e disto não é seguramente. Há mais, ou pelo menos há 20 anos, que não são admitidos novos profissionais no IRN e, portanto, isto é um problema que tem já muitos anos e que se tem vindo a agudizar com o tempo. Aliás, o Sr. Presidente, na sua exposição e na resposta que deu à minha primeira intervenção, focou isso mesmo e teve ocasião de concretizar o problema que existe ao nível da aposentação, da saída dos profissionais e da falta de entrada de outros tantos profissionais. Estamos a falar de um déficit, como o Sr. Presidente bem referiu, de mais de 30% e, portanto, não há serviço que consiga sobreviver com um déficit de pessoal superior a 30%. Por outro lado, a questão dos sistemas informáticos e da possibilidade de serem uma ajuda, digamos que à substituição que não tem sido feita nos serviços em termos de pessoal especializado, não me parece, por vários motivos, que seja uma solução. E desde logo porque os serviços informáticos, daquilo que nos é dado conhecer, não são atualizados desde 2006. E o Sr. Presidente corrigir-me-á se eu estiver errada, mas há uma desatualização dos serviços informáticos e eles estão totalmente obsoletos, são completamente desatualizados e nem isto sequer ajuda o IRN a cumprir os seus serviços. É certo que na última audição da Sra. Secretária de Estado, em setembro deste ano, foi anunciado o recurso à reserva de recrutamento, bem como a abertura de concursos externos para a admissão de conservadores de registro e de oficiais de justiça. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, como é que vamos resolver este assunto, como é que o IRN vai resolver este assunto, se qualquer concurso demora em média cerca de 2 anos, então como é que a situação se resolve até lá? Se ela já é problemática e se já está num nível tão elevado em termos de problema para o serviço, como é que se resolve a situação durante a pendência deste concurso? E isto leva-me a questionar-lhe uma outra coisa, que é a seguinte: como é que o Sr. Presidente vê, face a este déficit de recursos humanos, como é que o Sr. Presidente vê a anunciada transferência de competências do CEF para o IRN? Era uma questão que lhe deixaria também para reflexão, porque face a todo o panorama problemático que temos à nossa frente, como é que o Sr. Presidente vê esta proposta de lei do Governo que vem anunciar esta transferência de competências? Depois, numa perspectiva aqui do ponto de vista financeiro e também no seguimento de uma audição que teve lugar nesta casa da Sra. Secretária de Estado da Justiça, isto já em janeiro de 2020, foi anunciado 1 milhão de euros de abono para falhas. Ora bom, este abono para falhas foi uma verba que foi cabimentada no Orçamento de Estado de 2020 e os oficiais de registro nada receberam até hoje. Depois, por proposta do PSD, a verba transitou para o Orçamento de Estado de 2021 e nada receberam até hoje também. E eu pergunto-lhe se por acaso há alguma resposta concreta da parte da tutela à plataforma e aos oficiais de registros para justificando a falta de execução desta verba que já transitou do Orçamento de Estado para outro Orçamento de Estado e pergunto-lhe também se os prémios de produtividade e desempenho têm sido pagos ou não. Depois há aqui mais 2 questões que nos preocupam de sobremaneira. Uma delas tem que ver com a segurança dos atos jurídicos
E isto porquê? Porque parece existir a intenção do Governo de transferir alguns serviços do IRN para a Agência para a Modernidade Administrativa. E isto é algo que nos preocupa. Preocupa-nos, por exemplo, as questões que dizem respeito à titulação dos atos, preocupam-nos as questões que respeitam ao trato sucessivo e eu pergunto se o Sr. Presidente vê que esta possa ser uma reforma que retira e que vem retirar mais segurança jurídica. Se é assim, ou se porventura não temos razões aqui para nos preocupar. E depois não posso deixar de fazer aqui uma observação. É que, por um lado, o Governo quer transferir competências do CEF para o IRN. Por outro lado, quer transferir serviços do IRN para a Agência para a Modernidade Administrativa. E eu pergunto que critérios são estes? De um lado tira, do outro lado coloca, a falta de recursos humanos é gritante. Quais são os critérios? Quais são os critérios que existem? Eu sei que o Sr. Presidente provavelmente não me sabe responder, mas não posso deixar aqui de transmitir esta nossa preocupação e o nosso desagrado com esta falta de critérios. E para finalizar, o Sr. Presidente falou de uma questão que para nós é muito preocupante e que tem que ver com a falta de privacidade, quer no atendimento presencial, mas reporto-me aqui especialmente à falta de cumprimento do RGPD pelas conservatórias. E gostaria só que o Sr. Presidente confirmasse que eu ouvi mesmo bem e que nós ouvimos mesmo bem. Os serviços do IRN não cumprem o RGPD. Muito obrigada.